Oi, pessoal, eu tô aqui com o Thiago Rodrigues, que é infectologista, e a gente vai falar de mais um tema que é da área dele e que, na verdade, todos os médicos prescrevem, que são os antibióticos e os remédios para vermes, parasitas. E aí, o que a gente tem visto? E muitas vezes as pacientes elas acabam achando que o médico é bom porque ele passou antibiótico, principalmente para os filhos, né? Às vezes é uma infecção viral que não tem indicação de antibiótico, gente. Antibiótico é para bactéria. E aí, se o médico não passa o antibiótico, esse médico não foi bom. Aí aquele que ela vai depois e passa, a criança melhora dali 5 dias porque ia melhorar mesmo, porque é o tempo de vida do vírus. E o que a gente tem visto? Que as bactérias elas estão criando resistência ao antibiótico, de tanto que se usa. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o uso de antibiótico, que é uma coisa muito séria. E, além disso, o uso de antiparasitários. Então, eu pego, Thiago, direto, o paciente que fala assim pra mim, doutora, não vai passar um remedinho de verme? Todo ano eu tomo. E aí eu falo, mas pra que você vai tomar? Você tá sentindo alguma coisa? Você tá com dor abdominal? Você tá com diarreia? Você viu algum bichinho ali nas fezes? Não, mas é porque meu médico antes passava todo ano pra mim, pro meu marido, pro meu filho, né? Não, gente, calma aí, esses remédios são sérios, eles têm que ser prescritos se existe alguma doença, não existe profilaxia com antibiótico. Nesse sentido, né? Perfeito, isso é muito comum, né? Eu acho que eu sou um grande combatente das correntes antivacinas, né? E também sou um grande combatente do uso irracional de antimicrobianos, porque isso tem causado problemas graves. Cada paciente que eu atendo numa UTI com uma infecção nosocomial, né, que é uma infecção que ele pegou dentro do hospital por uma bactéria dessa multiresistente, né, resistente a quase todos os antibióticos, eu tenho vontade de botar aquilo num outdoor e mostrar para todas as mães que saem fazendo rodízio nos pediatras, tentando com que alguém prescreva amoxicilina para o seu filho com resfriado, né? Porque isso é um comportamento extremamente irracional. A mãe acha que está fazendo um bem para a criança, mas não está, ela está prejudicando não só a criança como a comunidade. Então, quanto mais antibiótico a gente usa, mais resistente ficam as bactérias. Então, você perde antibióticos que dariam para ser usado em casa, né, antibióticos pela boca, e você vai diminuindo o número de antibióticos que combatem aquela bactéria, né? As bactérias vão aprendendo a lidar com esses antibióticos. E isso é problemático, né, o uso irracional, e também a indústria farmacêutica diminuiu drasticamente a pesquisa em novos antibióticos. Essas bactérias hospitalares quase não tem mais antibióticos novos. Os que tem, até tem, mas os que tem são inviáveis. Eles custam a casa de 4, 5 mil reais a ampola, então nem convênio cobre isso. Então isso é uma questão grave. Toda semana a gente perde pacientes em hospitais por bactérias multiresistentes. Não tem antibiótico para fazer. Exatamente. Gente, de tanto que essa bactéria, né? A OMS fez um alerta, né, que até 2050 as infecções hospitalares vão ser a principal causa de morte no mundo. Isso é muito grave e eu acho que não é 2050, a gente já vê isso todo dia, né? Mais gente morrendo por bactérias multiresistentes, então isso é um problema grave. Não dê antibiótico à toa para o seu filho. Quanto menos antibiótico seu filho usar, melhor. E médico nenhum, né? Se ele tem o mínimo de critério clínico, médico nenhum vai deixar alguém com uma infecção bacteriana grave sem tomar antibiótico, se ele tiver o mínimo de critérios. Para exemplificar isso para as mães, eu vou usar a famosa faringite, né? A garganta inflamada. A gente estava fazendo na residência uma revisão sobre as causas de faringite. Então vamos lá, eu vou explicar de uma forma bem simples. De 100 faringites, né, 100 gargantas inflamadas, somente 7 a 5% são por bactérias. Então, se o médico não dá antibiótico em 90% das gargantas inflamadas que ele atende, ele está correto. Ele é um bom médico. Ele está tendo critérios, né? O que a gente vê é completamente o contrário. A garganta coçou, a pessoa quer amoxicilina. Então, isso não existe, isso é irracional. Não serve, né? Qualquer faringite viral ou atópica, né, que é alérgica, está irritado por alguma razão, vai melhorar de 5 a 7 dias sem uso de antibiótico. Tem critérios para entrar com antibiótico para uma infecção bacteriana, por exemplo. Tem critérios para tudo, né, para entrar com antibiótico. Cada sítio que está infectado tem o seu critério. Então o médico tem que seguir esses critérios e a mãe tem que confiar na avaliação do médico.
Outra coisa, eu não vou só culpar as mães, não, né? Porque eu acho que a mãe tem todo o direito de... ver o filho com febre. Exatamente, é de se desesperar. Nós, profissionais também, não devemos ceder a esse desespero, né? Que é natural. A gente deve acalmar, diminuir a ansiedade da mãe, explicar que para aquele caso não precisa, se vier a piorar. Bem o paciente, exatamente. Acompanhar esse paciente dali uns dias. Exatamente. Né? Pode ser que naquele momento ele não precise de antibiótico, mas aquela infecção viral pode ser porta de entrada para uma infecção bacteriana. Aquilo pode virar uma infecção bacteriana. Aí sim, dias depois, a criança pode realmente precisar de antibiótico. Mas isso tudo é avaliação médica, né? Não é porque é amigo do farmacêutico que eu vou lá conseguir uma amoxicilina e vou dar para o meu filho. Sem receita. Sem receita. Isso é importante. E outra coisa é essas infecções urinárias, que eu pego muito exame, que às vezes a paciente fez o exame de urina e veio lá uma bactéria, mas ela não está sentindo nada e ela não é grupo de risco. Então ela não é idosa, ela não usa nem remédio, ela não é gestante, ela não tem que tratar, gente. A gente não trata exame. Perfeito, isso é muito bom. Assim, tem dois tipos de coisa com bactérias, né? Tem colonização e infecção. Colonização é quando uma bactéria está sobre a minha pele, está lá no meu trato gastrointestinal. Todos nós temos bactéria no trato gastrointestinal, isso é saudável. As mulheres têm na vagina, o homem tem no pênis, a gente tem na boca. Essas bactérias são, exatamente, e isso é saudável. A gente tem que ter mesmo essas bactérias. Infecção é quando aquela bactéria está causando doença. Então, as infecções urinárias é muito comum. Eu recebo muito no consultório essas dúvidas. Eu isolei uma Klebsiella pneumoniae, uma bactéria preocupante na urina. A paciente está sentindo alguma coisa? Não trata. Só tem duas indicações, só tem dois consensos para se tratar bactéria na urina sem sintomas. Gestantes e pacientes que têm proposta de procedimento urológico, né? O paciente vai fazer uma cirurgia no trato urinário e tem bactéria lá, eu tenho que tratar. Os outros casos é discutível. O paciente tem diabetes, não é consenso tratar. O paciente é imunossuprimido, não é consenso tratar. Cada caso é um caso. Mas o geral é não trata bactéria sem sintomas. Muito importante. E os antiparasitários, os famosos remédios de verme, que vocês adoram tomar todo ano, dá para o filho todo ano. E isso é... Então, eu acho assim que para a realidade do seu público, você tem total razão. E essa conduta médica de ficar passando um antiparasitário todo ano, isso já caiu por terra, né? A menos que você seja um médico que atua na periferia da cidade, né? Um local sem saneamento básico. Naquela população se justifica usar antiparasitário anual, porque a prevalência de parasitas ali, o contato da pessoa com os parasitas ainda existe, né? Com esses eumintos, com esses vermes. As pessoas que vivem na cidade, a pessoa mora 2 pessoas num apartamento de 100 metros quadrados, a chance dessa pessoa contrair um euminto é muito baixa, então não se justifica ficar usando remédio às cegas, né, todo ano. A menos que você se exponha. Fui fazer um turismo lá na África. Tailândia. Tailândia, os pacientes vão com ameba. Exatamente. Fui lá para a África subsaariana construir casa para a população carente. Aí tudo bem, mas se você ficou na sua casa aqui em Cuiabá, você não mora na periferia, se você mora que tem saneamento básico, você não precisa tomar todo ano. Isso já caiu por terra. Perfeito, exatamente. Então é isso, gente. Fica a dica para vocês não ficarem aí querendo tomar antibiótico ou antiparasitário sem necessidade, porque isso é sério, é feito para tratar doença. Então realmente vocês têm que estar com a doença, tá bom? Obrigada, Thiago. Por nada.